E aí pessoal, beleza? Sou a Nath e hoje você não está no Pilha de Leitura. Não, hoje eu vim invadir o canal do Gustavo, então eu estou aqui no Leitor em Crise para falar um pouquinho com vocês sobre séries que são baseadas em livros. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo aqui, só lembrar que então esse daqui é o Veda do Bookish, então mais um dia de vídeo aqui do Veda do Bookish. Se você não sabe do que eu tô falando, sei que o Gustavo fez um vídeo explicando, ele vai deixar aqui nos links para você conseguir entender um pouquinho melhor. Recentemente a gente teve aquele boom do 13 Reasons Why, né, os 13 porquês, na série da Netflix, né, todo mundo assistiu, todo mundo chorou, todo mundo se emocionou, todo mundo se sentiu ou Hannah ou um porquê. E vocês sabem que essa série é baseada em um livro, né, então o livro Os 13 Porquês, do Jay Asher. Então, aproveitando essa onda, eu vim falar de algumas outras séries da Netflix ou não, que são baseadas também em livros. Muitos onde o livro não tem tanto sucesso ou quase sucesso nenhum se comparado à série. Vou falar do primeiro, que é, acho que é a série que eu mais gostei na vida, que infelizmente acabou esse ano, mas tudo bem, foram 12 temporadas espetaculares, que é Bones. É baseada numa série de livros da Keith Racihes, e ela até ajudou em vários episódios de Bones, então trouxe mais fidelidade ainda, né, mesmo aos episódios, enfim. Eu não conheço muito, eu confesso pra vocês que eu nunca li nenhum livro, porque aqui no Brasil foram poucos os livros que foram lançados, e eles foram lançados meio que fora de ordem, enfim. Então eu acho que o primeiro mesmo da série, o segundo não tem em português, então por isso eu acabei não lendo esse livro, mas a série é muito boa, então fica a dica se vocês não conhecerem. Tem grande parte das temporadas, está disponível na Netflix. Uma outra série aí que também é baseada em livros que eu ainda não li, mas está na minha TBR para ler um dia na vida, é Hannibal. A série em si, que também tem na Netflix, inclusive, é uma série muito boa, tem só 3 temporadas, temporadas com menos episódios, temporadas mais curtas, então você vê bem rapidinho, você assiste muito rápido e é muito bem feita, é uma fotografia espetacular dessa série. Ela é baseada então nos livros do Thomas Harris, mas principalmente no Red Dragon. Então essas 3 temporadas aí basicamente no Red Dragon. Eles não continuaram depois da série, muito também por causa de direitos autorais, que enfim eles deveriam seguir para o Silêncio dos Inocentes, mas não tinha, né? Eles não tinham os direitos autorais do Silêncio dos Inocentes, então eles acabaram encerrando a série já um pouquinho antes, então quem sabe um dia aí a gente não vê uma continuação dessa série, né? Também tem então tem 4 livrinhos, se vocês gostarem muito da série, vocês podem partir lá para os livros e continuarem apreciando aí as doideiras do Hannibal. Tem outras 2 séries aí que eu já li quase todos os livros e gosto muito, apesar das séries não terem tanta fidelidade assim aos livros, mas também são muito legais. A primeira delas é Risoles and Isles. Essa série foi encerrada ano passado, então também é uma série de bastante sucesso, tem bastante temporadas, mas ainda não tem na Netflix, infelizmente. Vamos fazer a petição para colocar na Netflix? Vamos! Essa é uma série de livros, então, da Tess Gerritsen. E o que tem de mais diferente aí, também é policial, né? Então também vão estar as pessoas lá resolvendo crimes e tudo mais, mas o que tem de mais diferente é que as 2 personagens principais são mulheres. Então a gente vai ter uma detetive mulher e também a médica legista, também mulher aí na história. Então é bem interessante, apesar de ter o resto da equipe, enfim, serem homens e tudo mais, mas é bem legal que o casal principal, né, os 2 principais personagens da história são mulheres, então não vai ter aquela coisa de ter um romance, né, como em Bones tem, por exemplo, né, enfim, todas as outras séries, todas não, né, mas na maioria das outras séries policiais. Então nesse caso a gente não vai ter esse lado, né, esse romance dos protagonistas, mas eles terão romances, né? Elas terão romances lá com outras pessoas e tudo mais, mas, meu, é uma série muito, muito legal. Uma outra série também, que também tem muitos livros e tem muitas temporadas, é Dexter. Quem me conhece lá do Pilha de Leitura sabe que eu falo bastante do Dexter, que eu gosto bastante. Dexter, na verdade, a série, ela foi inspirada, mais ou menos, mas, né, principalmente no primeiro livro da série. O primeiro livro é bem fiel à primeira temporada, apesar do final já ser diferente, e essas alterações que a série fez no final da primeira temporada fazem com que todo o resto da história seja muito diferente. Então eles misturaram até um pouco do final de acho que do terceiro livro, alguma coisa assim. Já colocaram lá no comecinho do primeiro livro, no final da primeira temporada, e acabou
tendo uma dinâmica, né, um pouco diferente. Então os personagens lá, enfim, os serial killer que aparecem na história, eles são um pouquinho diferentes do livro, mas a história é muito interessante de qualquer maneira, porque a gente vai acompanhar o Dexter, que ele é um serial killer, só que ele é um serial killer que tenta ser bonzinho, né? Quão estranho é isso? Ele mata só pessoas que a polícia não consegue prender, que a polícia não consegue incriminar pelos crimes, por mais que todo mundo saiba que essas pessoas sejam as culpadas, né? Então ele é um serial killer legal, se é que pode falar isso de alguém, né? Mas fica essa dica, se vocês gostam de histórias policiais, né? E o livro também tem um pouquinho mais de psicologia no meio, assim. Também é uma história, é uma leitura bem interessante. Vou fazer aqui uma menção também a True Blood, que é uma adaptação dos livros da Charlaine Harris. E vou fazer essa menção aqui, na verdade, só porque foi o primeiro e-book que eu li na minha vida, né? Então, o e-book de True Blood, que na verdade nem foi o primeiro e-book da série, porque eu não tinha achado o primeiro, eu comecei pelo segundo, né? Com doido é isso, mas eu consegui entender e acompanhar a história e tudo mais. Então, eu nem acompanhei a série toda, na verdade, eu vi algumas temporadas, não vi até o final, e os livros até que seguia, né, alguma coisa um pouco mais relacionada aos livros, mas ambas as histórias são bem interessantes também e mostram aí vampiros, enfim, então esse ambiente um pouco diferente aí, né, que, bom, antigamente tinha mais histórias de vampiros que hoje em dia. Uma outra série que eu não vejo muita gente falando sobre, mas que eu achei muito boa e cômica e, enfim, diferente. E pra quem gosta aí de sci-fi, pra quem gosta de Guia do Mochileiro das Galáxias, cai como uma luva, é Dirk Gently's Holistic Detective Agents. Muito grande esse nome, eles podiam ter traduzido também pra ficar mais fácil. Essa é uma série de livros do Douglas Adams, que foi o mesmo cara então que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias. E se você gosta, como eu disse, do Guia do Mochileiro das Galáxias, essa é uma série que vocês precisam assistir. Eu assisti um pouco, eu não sabia muito de quem era, de como era, porque ela foi uma estreia assim bem apagadinha da Netflix. Foi no final do ano passado que ela estreou aqui no Brasil. Já tá garantida a segunda temporada. Ela é uma série bem doida, então tem assassinato, tem investigação de assassinato, tem umas histórias muito loucas e você vai dar risada. Gente, é a cara do Douglas Adams, assim. Não tenho o que dizer, é a cara do Douglas Adams. É com Elijah Wood essa série, então eu gostei bastante. Quando eu comecei a assistir, eu assisti mais porque eu vi que era do Elijah Wood. Eu falei, deve ser boa, tal, vamos lá ver, enfim. E depois que eu vi que é do Douglas Adams e tudo mais, gostei muito da história. Conheço só mais uma pessoa, fora eu que assisti, a pessoa também gostou muito, então deve ser boa a série mesmo, né? Assiste lá e me conta depois. Falando um pouquinho mais de Netflix aí, pra quem ainda gosta dessa coisa de detetive, como eu falei, eu gosto muito de Agatha Christie e tem uma série na Netflix que chama Miss Fisher Mysteries Murder, que é as investigações dessa Miss Fisher. A Miss Fisher ela é muito parecida com a Miss Marple, só que ela é uma versão australiana da Miss Marple. E daí eu descobri que, na verdade, essa série toda foi baseada também numa série de livros de uma autora australiana que chama Carrie Greenwood. Não achei nenhum livro dela em português, então não sei se de repente tem alguma diferença aí de tradução no nome da autora, mudou um pouco, mas não achei nada aqui em português, e por isso que eu não conhecia antes, mas essa também é uma série bem legal, uma série ambientada assim na década de 20, e aí essa Miss Fisher, ela é bem, assim, feminista, né, então ela tem umas ideias bem abertas para a época, e envolve um pouquinho de guerra também, porque ele, nesse período entre guerras, né, então, pra mim, pelo menos, preenche todos os pré-requisitos, assim, que eu gosto numa série de época. Então, fica também a dica pra vocês. Apesar da gente não ter acesso aí aos livros, tem então acesso à série na Netflix. E por último, uma série que estreou esse ano com apenas 7 capítulozinhos, mas que é um espetáculo, tem um elenco incrível, que é Pequenas Grandes Mentiras, que foi inspirado no livro do mesmo nome, da Liane Moriarty. E essa série é uma série da HBO, na verdade. Um elenco gigantesco, né? Então tem a Reese Witherspoon, tem... Como que é o nome daquela mulher lá, que é a mulher do Tom Cruise? Esqueci, gente, não esqueci o nome dela. Deus do céu, esqueci o nome da mulher. Tem também a ex-mulher do Tom Cruise, que eu esqueci o nome agora, enfim, vou deixar aqui pra vocês o nome. Tem também a atriz de Divergente, então tem várias pessoas muito famosas nessa série. E a história da série é incrível. Quando eu comecei a ler a Liane Moriarty, eu conheci ela por aquele livro O Segredo do Meu Marido. E esse livro tem um nome muito esquisito, na verdade. Você acha que é um romance, assim,
zoadinho, né, e tal. Mas não, tem toda uma trama de mistério e tudo mais. Então depois ali o Pequenas Grandes Mentiras, e eu falei, nossa, de novo, foi um espetáculo, né? Então em Pequenas Grandes Mentiras a gente vai acompanhar aí essas 3 mulheres. Elas têm filhos, eles vão pra escola nessa mesma cidadezinha aí no interior, que dá pra entender que é uma cidade só de mulheres ricas, então são mulheres assim todas, né, metidas e tudo mais. A gente já sabe desde o começo que alguém morreu. E a gente não sabe quem morreu, então a gente vai acompanhando o desenrolar da série e todas essas pequenas mentiras que elas vão contando ao longo da série, intercalado então aí com o interrogatório, com os policiais interrogando os pais das outras crianças e tudo mais. Então, como elas nunca aparecem pro interrogatório, vocês não sabem quem morreu, você fica achando que pode ter sido alguma delas ou não, né? Então os personagens principais aí, eles nunca aparecem nesse interrogatório, você fica, meu Deus, quem será que morreu e tudo mais. Então, é muito, muito interessante a série, gente. São só 7 episódiozinhos, tal, também rapidinho pra assistir. Eu sei que tem muito mais séries aí baseadas em livros, mas essas daqui foram as que eu lembrei, são as séries que eu mais assisto, ou assistia, ou assisti todas as temporadas. Enfim, deu pra entender, né? Ah, e não posso deixar de comentar também uma que eu estou esperando muito, que é o American Gods, Deuses Americanos, que é uma adaptação do Neil Gaiman, e eu espero que seja digna do Neil Gaiman, e se for, vai ser incrível. E vocês, pessoal, qual que é as séries aí que vocês assistem que são baseadas em livros? Ou melhor ainda, qual série vocês assistiram só porque vocês já tinham lido o livro antes? Deixa aqui nos comentários que eu e o Gustavo vamos conversar um pouquinho mais com vocês depois. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal do Gustavo, caso vocês ainda não forem inscritos. E correr lá para conhecer o meu canal também, o Pilha de Leitura. Caso não forem inscritos lá, se inscreverem lá também. Obrigada e até a próxima. Tchau!